onde desenvolvemos uma sociedade com todas essas toxinas que sabemos que afetam a função cerebral, estamos falando de uma sociedade que não apenas tem muito mais pessoas com QI baixo, estamos falando de uma sociedade com muito menos pessoas com QI alto. Houve um emburrecimento químico da sociedade. Isso os deixa dependentes do governo, porque eles não conseguem de fato se superar. Temos essas pessoas de QI mais baixo, que são totalmente dependentes. E então nós temos essa massa de gente que vai acreditar em qualquer coisa que lhes é contado. Porque eles não conseguem realmente pensar direito. E é isso que eles querem. Porque eles insistem tanto e gastam centenas de bilhões de dólares em propaganda mental para emburrecer a sociedade. Para emburrecer a sociedade. Para emburrecer a sociedade. Uma revisão no conteúdo de livros escolares de ensino básico anterior ao ano de 1910 revelou que alunos estavam desenvolvendo habilidades que as crianças, adolescentes e jovens de hoje nem mesmo ouvem falar. Uma pesquisa de 1990 com alunos de faculdade dos Estados Unidos mostrou que 42% não sabiam dizer as datas das guerras que ocorreram em seu país há 50 anos atrás. Algo está errado. As crianças estão mais ignorantes agora do que há 100 anos atrás? Segundo os educadores, é preciso mais dinheiro. E mesmo assim não deu certo. Esta é a história do emburrecimento proposital de um país. Era uma vez uma menininha que se chamava Maya. Uma criança alegre e cheia de energia. Todo mundo achava que Maya faria grandes coisas um dia. Hoje foi um dia especial. Foi seu primeiro dia de escola e estava ansiosa para conhecer as coisas que iria aprender. Mas esse ano não seria bem o que ela esperava. Algo estava diferente esse ano. Algo na escola não estava muito certo. Maya ainda estava aprendendo a ler e escrever, e mesmo com suas tarefas cheias de erros ortográficos, a professora lhe deu uma estrelinha. A mãe de Maya perguntou à professora por que ela ganhou uma estrelinha. A professora disse que corrigir o erro da criança pode acabar com sua autoestima, pois no jeito moderno de se fazer escola não importa se é certo ou errado. Agora o que importa é o que chamam de ortografia inventada. A professora explicou que as crianças poderiam escrever as palavras da maneira que quisessem, estaria correto, pois seria tudo criativo. Em alguns grupos avançados, eles usavam esse método de não existe certo ou errado, até em matemática. E assim, 2 mais 2 poderia ser igual a 5 e ninguém ficaria desmotivado. Mesmo que isso tenha parecido estranho para a mãe de Maya, ela não questionou a professora. Afinal, a professora é a profissional e certamente sabe o que está fazendo. No segundo mês de escola, Maya voltou para casa parecendo bastante deprimida. Ela já não era tão alegre quanto costumava ser. Sua mãe não sabia que ela estava tendo uma matéria chamada Educação sobre Morte. Toda aquela conversa sobre morte a fez ter pesadelos e a ficar nervosa o tempo todo. Quando sua mãe descobriu sobre a matéria, isso a confundiu. Não entendeu por que criancinhas estavam aprendendo sobre morte. Mas ela não disse nada. Afinal, a professora é a profissional e certamente sabe o que está fazendo. Na sexta semana de escola, a mãe de Maya encontrou um teste na mochila dela. E no teste estava escrito: não é para ser levado para casa. Sua mãe deu uma olhada no teste e encontrou perguntas sobre seus pensamentos pessoais. Você às vezes se sente nervosa conversando na frente da sala? Se sente deprimida? Você acha que seus pais estão te maltratando?
Depois de pesquisar, a mãe de Maya descobriu que isso era um teste psicológico aplicado aos alunos sem o consentimento dos pais. Prometeram dar pizza e ingressos para o cinema se eles completassem todas as perguntas. Ao pesquisar mais, ela descobriu que se a criança fosse diagnosticada com alto risco de depressão, seria encaminhada a um psicólogo da escola, que depois iria dizer se ela precisaria de medicamento. Também descobriu que a maioria dos alunos que fizeram o teste supostamente tinham problemas mentais e que todos iriam ser encaminhados ao psicólogo. A mãe de Maya ficou assustada e deixou sua filha ir ao psicólogo. Ela estava preocupada com sua filhinha e achava que ela precisava de ajuda. Afinal de contas, o psicólogo é um profissional e se ele dissesse que Maya precisava de medicamento, estava falado. O psicólogo então recomendou que Maya fosse colocada em um tratamento com uma droga que supostamente acabaria com seu desequilíbrio químico no cérebro. Então, todos os dias na escola, Maya se juntava na fila com outras crianças que supostamente também precisavam de medicamento. Um dia depois de Maya começar a tomar os medicamentos, ela teve mais pesadelos e mais pensamentos estranhos. Para sua mãe, ela não parecia bem. Então elas voltaram ao médico, que a colocou Maya em uma droga diferente. Mesmo que ela tenha concordado com tudo isso, a mãe de Maya estava confusa. Como sua filha poderia estar tirando notas altas sem saber ler, escrever ou dominar matemática? E como uma menina que antes estava tão alegre e cheia de energia, agora é tão quieta e sonolenta? A professora estava contente. Maya não conversava mais em sala de aula. Agora, um pouquinho de história. Em 1879, William Wundt, o pai da psicologia, decidiu que o homem não tinha alma. Para ele, o homem era um animal baseado em estímulo-resposta sem autodeterminação. E assim precisava ser treinado como qualquer outro animal, como um cachorro ou rato. No começo do século XX, os estudiosos ensinaram aos professores uma nova ciência, a psicologia. E assim, novos métodos de ensino desvalorizaram e substituíram estudos profissionais por técnicas comportamentais para mudar os valores das crianças. A Fundação Rockefeller nos Estados Unidos apoiou e financiou educadores como Edward Thorndike, James Russell e John Dewey, todos seguidores das ideias de William Wundt. Juntos, eles elaboraram materiais didáticos para o novo sistema de educação. Esse sistema não se preocupa com a forma correta de se escrever. Eles agora usam um novo método chamado olhe e escreva. Tudo que o aluno tem que fazer é reconhecer as palavras pelo jeito que elas se parecem. Apesar do nível de leitura cair drasticamente, eles ainda assim continuam usando esse método. Eles contrataram profissionais da educação que achavam que disciplinas como história ou geografia eram desnecessárias às mentes dos jovens. As crianças deveriam se concentrar mais em como se sentem em relação à história, ao invés de memorizar fatos agora considerados desnecessários. E o mais importante, os professores e os psicólogos são quem deveriam agora ensinar valores morais para as crianças, e não os pais da criança, pois os pais não são profissionais.